setor de consórcios cresceu mais de 25% em 2023. Segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, foram comercializados 316 bilhões e 700 milhões de reais. Para falar sobre esse assunto, o JR Business conversa hoje com uma das gigantes do setor, a Ademicon. A CEO Tatiana Szuchowski-Reichmann está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Um prazer estar aqui hoje, Giovana. Bom, e você já sabe, mas eu vou reforçar para você. O JR Business tem sempre novos episódios, às terças-feiras, 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record, e você também pode ouvir na versão podcast. Bom, para começar, mais de 30 décadas de tradição, e o core business de vocês sempre foi consórcio, Tatiana? Sempre. Nós somos especialistas em consórcio. A Ademicon existe desde 91 e eu estou desde 96 e sempre foi com esse olhar de cuidar do cliente que busca o consórcio. Em relação a esses números que a gente abre falando, que são muito bons, bastante impressionantes, o que impulsiona o brasileiro a fazer consórcio? Sem dúvida nenhuma, é o planejamento financeiro. É se planejar para ter o bem ou o serviço. Hoje, o consórcio, nós começamos com o consórcio de imóveis. Somos pioneiros no consórcio de imóveis no Brasil. Depois que a gente começou, através de uma fusão, a fazer parte do consórcio de veículos leves e pesados, mas isso também já tem mais de 3 décadas. Esse olhar do brasileiro pela necessidade de ter o bem imóvel, o bem móvel ou o serviço vem cada vez mais tendo essa necessidade, sempre teve, mas cada vez mais pagar menos para se ter um bem é um olhar do brasileiro. E o consórcio é isso, o consórcio não tem juros, não tem entrada, então você planeja exatamente para adquirir o que você procura. Esse é o encantamento do consórcio, é não ter juros e você se planejar. Agora, em relação aos números também de vocês em 2023, foram 18 bilhões. 18 bilhões. Comercializados, Isso. né? No caso de vocês, o que motivou, o que a empresa fez para que esses números fossem crescentes? Como é que vocês trabalharam esses números? Foi um ano realmente importante no setor como um todo? Ou vocês também têm aquela questão de puxar mesmo o consórcio? Nós somos, como eu te disse, Giovana, nós somos especialistas em consórcio. Então, a nossa distribuição do produto consórcio é diferente. Nós temos lojas físicas espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, são 22 estados mais o Distrito Federal, a qual nós temos 200 unidades, mais ou menos 5.000 pessoas que são consultores em vendas. Então, esse diferencial fez com que a gente crescesse 50% ano passado em relação ao mesmo período de 22. E esse ano já estamos com 40% de crescimento. Esse acolhimento do cliente, porque a jornada do consórcio ela vai de 5 a 20 anos, depende do que o cliente quer pagar por mês, o crédito que ele encontra. Só que ser acolhido e dado um caminho específico para resolver exatamente o sonho dele, o planejamento dele, é o que a gente faz. Por isso, as pessoas vêm buscando cada vez mais o consórcio dentro da Ademicon, com esse olhar de o que eu posso fazer para me planejar melhor. Hoje, a aposentadoria imobiliária, por exemplo, que é uma programação para você ter imóveis para locação e ter uma carteira de aluguel que dê um conforto no futuro, isso, tendo um acompanhamento, a pessoa se sente mais segura durante toda essa jornada. Eu tenho para mim que este olhar do acolher o cliente é o grande diferencial e é o que faz a gente crescer esse número. E desses 50% que você falou de crescimento, em relação a 23, 22, quais modalidades foram mais procuradas? O mercado de consórcio de imóveis ainda é o mais procurado, mas o agronegócio vem aquecendo muito. Hoje, 17% dos nossos clientes já olham o agronegócio e vem bastante acelerado, porque através do consórcio você pode comprar seu imóvel, reformar, comprar na cidade, praia, campo, fora do país, usar FGTS, mas as pessoas não tinham uma visão de usar o consórcio como para o agronegócio. Silos,
coifa, pivô de irrigação, toda a parte de benfeitorias dentro das fazendas, tudo isso é possível hoje com o consórcio. E quando a gente olha para o maquinário, toda a parte de atualização de maquinário. Então, a busca de maquinário agrícola vem crescendo muito também nos últimos tempos. Então, esse 17% que hoje é o nosso olhar para o agronegócio, a gente está focando em 30% já nesses próximos meses. Você veja, por mais que ainda 70% do negócio seja o olhar de consórcio de imóveis. Agora, de uma maneira bem resumida, né? Como é que funciona o consórcio para quem não conhece? Você escolhe um crédito. Então, a primeira coisa é o valor do bem ou do serviço que você está buscando. Aí você vai dividir pelo prazo que você pretende pagar e com isso você tem sua parcela. Tem alguns diferenciais de você pagar menos até ser contemplado, enfim, conforme o grupo. E aí, escolhendo isso, você cabe no teu orçamento, pronto. Você vai participar de sorteios e lances dentro do grupo. Então, todo mês você tem a chance de dar um lance ou aguardar o sorteio. Isso faz com que os contemplados do mês peguem o dinheiro e vão comprar o seu bem ou fazer o seu serviço. E deixam um bem em garantia até a quitação da sua dívida. Então, parece que é complicado, mas na hora que você vê, é muito fácil você hoje ter um consórcio. Eu costumo dizer, ninguém acorda falando assim, vou comprar um consórcio hoje. Mas cabe a gente a mostrar que o consórcio é para todo brasileiro, porque é algo, sim, que cabe no orçamento de todo brasileiro. E o que é de tão atrativo para o público-alvo? Como é que vocês encantam esse cliente, né, para que ele seja convencido, então, que o consórcio é uma boa forma ou até melhor do que outras formas concorrentes aí de vocês? O consórcio, ele transforma vidas. Ele faz com que a família brasileira tenha mais qualidade de vida. Por quê? Porque você paga o preço justo. No consórcio, você paga a taxa de administração, ponto, e acabou. Você não tem juros, você não tem balões, você não tem sustos. Isso faz com que as famílias tenham mais conforto para adquirir um bem. Você se programar para realizar o sonho que você busca, uma viagem em família, um curso, uma cirurgia que você tenha necessidade, até uma fertilização in vitro, que muitas vezes o sonho de ser pais é importante, a gente consegue realizar com o consórcio. Então, essa transformação de vida é o que faz o brasileiro se planejar através dessa categoria consórcio. Você acha que foi a confiança, né? Porque o brasileiro, você ouve falar em consórcio há muito tempo, principalmente de pessoas mais velhas, né? Esse público continua o mesmo? Já mudou? Não, esse público já mudou. Né? Esse público, hoje, a média é 35 anos. Então, já vem um jovem olhando a pagar menos para se ter o bem. Cada vez mais a gente percebe o jovem se preocupando com o futuro dele. E o consórcio ajuda a ter essa disciplina. Eu falo que é um investimento disfarçado de dívida, porque todo mês você paga, mas você tá poupando para algo que você está idealizando. Então, o jovem está olhando o consórcio. O consórcio existe há mais de 60 anos no Brasil. O Banco Central vem fazendo um ótimo serviço sempre de cuidar e de passar essa segurança para o cliente. De dizer, olha, as empresas que são autorizadas pelo Banco Central, estão no site, sabe? Esse cuidado que o Banco Central passa traz ainda mais segurança, tanto para nós como administradoras, como para todos os clientes. Uma dúvida que eu tenho, a taxa de inadimplência é menor em relação ao consórcio do que a outras modalidades de crédito, por exemplo? Sim, hoje dentro da nossa empresa é abaixo de 1% a nossa inadimplência. Porque é isso, né? Você primeiro investe, daí você contempla, daí você deixa o bem em garantia e essa preocupação em cuidar desse bem tão precioso que está na sua família inteira, eu acho que é um cuidado que o brasileiro tem. E vocês têm uma ideia de plano de expansão, né? Porque são unidades físicas.
Eu vi que tem um site, né, que tem lá a jornada do cliente para ele fazer simulação, assim como nas lojas físicas, né, atende da mesma forma e até de uma forma mais personalizada, digamos assim, né? Vocês estão planejando expandir? Hoje a Demicon é Phygital. A gente tem uma venda totalmente online para o cliente que preferir, então isso existe um crescimento natural, mas a gente tem, além de ser digital, esse acolhimento para toda a jornada deste cliente. Então, se ele precisar em algum momento, ele levanta a mão, ele tem quem atenda a ele, que dá um conforto para o cliente. Mas a gente vem expandido, porque hoje, além das unidades de negócio, que são 200 espalhadas pelo Brasil, e a gente pretende mais 200 nos próximos 5 anos, nós temos a Demicon Administradora, que administra marcas de parceiros. Por exemplo, o consórcio New Holland. Nós administramos o consórcio New Holland há mais de 30 anos. O consórcio da Iveco, Librelato, Mitsubishi, o consórcio do São Paulo, por exemplo, de times de futebol. Hoje a gente tem de apresentadores, hoje a gente tem um leque de 27 marcas trabalhando com consórcio as a service, ou white label, que a gente administra. Então, isso também é uma expansão. Nós administramos hoje o consórcio BTG, o consórcio BV, tem consórcio, então, de instituições financeiras que hoje são administrados pela Demicon também. Então, além das lojas, nós temos essas parcerias. Quer dizer, a tradição de vocês é tão forte que fazer essa parceria com outras empresas tradicionais também é algo muito bem-vindo, né? Sim, porque eles têm a marca, têm os clientes e nós temos esse know-how. Então, essa parceria tem dado muito certo. Agora, falando especificamente desse atendimento digital, você acha que é uma tendência ou que, se tratando de dinheiro, né, a presença física faz diferença? E a gente percebe que o cliente, ele entra de forma digital, ele até fecha um contrato de forma digital, mas brevemente ele pede um auxílio para algum consultor. E é uma jornada bastante longa para ele ir sozinho, né? Então a gente, sim, acho que por se tratar de dinheiro, ainda é importante ter esse acolhimento, mas ele também tem a liberdade de fazer o momento que ele quiser, do tamanho que ele quiser, o formato que ele quiser. E vem crescendo esse movimento da busca, principalmente pós-pandemia. A gente vê agora mais que nunca esse aquecimento do mercado, mais ainda e cada vez mais o digital tem sido procurado. Agora, Tatiana, sobre a questão das lojas físicas que estão virando, na verdade, pontos de solidariedade, né? Muitas empresas têm essa capacidade, né, de acolher acolher as pessoas, mas também doações. Nesse caso, vocês estão fazendo esse trabalho em todas as unidades? Como funciona? Nós temos 4 pilares da nossa cultura muito forte, né? E um deles é a corrente do bem. Então, nós já temos o hábito das lojas terem suas campanhas mensais de arrecadação conforme a necessidade do momento. E neste momento, todas as lojas se uniram com o olhar do Rio Grande do Sul, de, além de arrecadar, receber também de quem precisa e não sabe aonde doar. Então, hoje as unidades da Demicon estão preparadas para receber qualquer doação para levar para o Rio Grande do Sul. Então, esse olhar para as questões sociais, né? Vocês também têm um trabalho muito bonito com relação a hospitais. Isso. Hoje, o hospital, por exemplo, o Pequeno Príncipe, em Curitiba, que é um hospital hoje referência, principalmente pelas crianças. A gente apoia o hospital há mais de 10 anos, somos parceiros, estamos sempre juntos. Até vai acontecer um evento muito lindo do hospital em São Paulo, então a gente está aí já nesse movimento bastante grande aqui para São Paulo. E também nós temos, através pessoa física, junto com o Hospital HC, com o transplante de medula óssea, o TMO, então a gente vem nesse movimento. Temos também pela Demicon o Pequeno Cotolengo, que é um hospital, mas também um lugar onde os idosos ficam com deficiência,
física. Então, a Demicon sempre teve esse olhar de acolher e eu tenho muito isso na minha essência. Então, para mim é uma alegria, no final, poder me doar um pouco a isso tudo que a gente vive. Agora, voltando para o setor de consórcios, né, ainda falando de saúde, cirurgias reparadoras, cirurgias estéticas, tudo isso vocês também podem oferecer. E é um setor que cresce ao longo dos anos. Como essa modalidade também é encarada pela Demicon? Você veja que cresceu 950% este olhar dos clientes para esse tipo de serviço. Não, as pessoas não imaginavam que era possível fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo, pelo consórcio. E às vezes muito necessário para a saúde das pessoas. A gente tem feito várias dentro da empresa, cirurgias plásticas, cirurgias dentárias, que são importantes até muito para a questão, não só autoestima, mas para a saúde das pessoas. Então, além das plásticas que fazem, sempre são mais atraentes, todas as cirurgias de saúde vêm acontecendo muito dentro da empresa. E no caso de um perfil de cliente, é mais mulher ou mais homem? Isso falando em consórcio em geral, De consórcios em geral, ainda o masculino ainda é mais forte, mas é uma compra familiar. Quando a gente olha o serviço, aí nós temos o feminino mais forte, acho que até pelas cirurgias plásticas. Uma pessoa que quer fazer um consórcio, ela precisa se planejar muito antes? Ela precisa ter dinheiro? Como que funciona essa jornada na cabeça do cliente? Eu quero fazer uma cirurgia estética. Eu tenho que me planejar para ter um recurso mensal? Ou eu já tenho que ter um dinheiro ali guardado? Não, você precisa se planejar que aquela parcela caiba no seu orçamento. Porque você vai escolher um consórcio de serviço, por exemplo, em 3 anos. Então, você tem que saber que aquela parcela vai estar 3 anos no teu orçamento. É este cuidado, é você dar o passo exatamente do tamanho que você consegue dar. Então, esse é o que a gente sempre aconselha ao cliente. Veja o que cabe no seu orçamento. Mas sim, hoje você tem parcelas de R$ 180 até o céu é o limite, quanto você achar que precisa. Quando a gente olha o imóvel, o crédito médio é R$ 400 mil para aquisição de um bem, mas o médio de crédito é 250, nosso ticket médio. Então, você pode ter acesso exatamente o que cabe no teu orçamento. E existe uma diferença entre consumidores da capital, por exemplo, e de cidades do interior? É que o custo do metro quadrado no interior é mais barato ainda do que nas capitais, principalmente quando você olha central nas capitais. Então, lógico que o ticket médio você consegue adquirir bens talvez maiores no interior ainda do que central na capital. Em relação a outras formas de aquisição, né? O consórcio é mais vantajoso? Qual é a diferença? Esse cliente, né? Ele deve consultar outras formas, né? O que atrai o cliente? É mesmo essa coisa de só ter a taxa de administração? O que ele leva em conta? O consórcio é para quem pode se planejar para adquirir um bem. E o custo ele é muito mais barato, né, do que qualquer forma de aquisição de bem. Então, se você pode se planejar, sem dúvida nenhuma, o consórcio é o melhor caminho. Lógico, se você quer algo mais imediato, você pode dar lances através do consórcio e, para isso, você precisa ter uma reserva guardada para sim dar lance. Mas para você entrar num consórcio, você não precisa ter nenhum valor a não ser a parcela. No consórcio, a melhor forma de você adquirir é se planejando. Esse é o melhor caminho para se adquirir pelo consórcio.
Em relação à expansão que você comentou, né, que é bastante, audaciosa, né, uma grande expansão que vocês estão imaginando. Que tipo de profissional vocês querem contratar, vocês contratam, para ajudar nesse caminho de vocês de vender mais? Olha, Giovana, isto é algo muito interessante que acontece dentro da empresa. Nós transformamos a empresa em 2016, quando nós licenciamos a marca Demicon. Nós trabalhamos com licenciamento da marca. Com isso, vendedores de consórcio se transformaram em empresários de consórcio. Nós fizemos uma universidade dentro da empresa, a qual o cliente, o consultor, o vendedor passou a ser empresário especializado em consórcio. Com isso, a gente conseguiu formar grandes profissionais que abriram suas lojas, têm suas equipes e começaram a abrir novas frentes para as pessoas que estavam vindo. É muito gratificante ver essa evolução, transformação do time de vendas também. E cada vez mais a gente precisa desse profissional, porque nós estamos entrando para outras cidades, somos 200 lojas, queremos 400 lojas, para isso nós precisamos de pessoas. O nosso negócio está relacionado a pessoas. Então, quanto mais um vendedor puder estudar e que a gente possa entregar conhecimento para ele se tornar especialista em consórcio, melhor. Para isso, nós temos um time de treinamento especializado que faz presencial e online e a universidade para acompanhar e treinar todos esses profissionais. Em relação à renovação de marca, né? Porque uma marca que está há tanto tempo no mercado, né? E você comentou, agora os jovens, os adultos jovens também fazem consórcio. Como é que foi para vocês, né, desenhar essa estratégia de mercado, né, para continuar relevante depois de 30 anos? Explicar o que é o consórcio. Muitas pessoas ainda não entendem que o consórcio serve sim para elas. Eu ouso dizer que todo o brasileiro um dia terá um consórcio, porque é uma forma sim de você planejar a sua vida. E cada vez mais esse jovem vem buscando alternativas de poupar. E nós temos como explicar e mostrar que poupar através do consórcio é a excelente saída para a aquisição de bens, principalmente quando você olha um futuro. E um jovem de 20 anos, poder imaginar que ele possa ter uma carteira de aluguel com 30 anos, recebendo uma renda extra, uma aposentadoria antecipada, é algo que vem atraindo cada vez mais o jovem brasileiro. E o consórcio também é uma forma de aquisição de bens só no Brasil, exclusivamente no Brasil, ou existem outros mercados também no mundo, de repente até que virou um case interessante para vocês, que vocês se inspiraram, ou não? Tem algum outro país, tem uma tradição? O consórcio é brasileiro, ele nasceu no Brasil, é a jabuticaba brasileira, mas existe consórcio na América Latina, sim. A gente vê algum movimento, ainda é pequeno, mas existe, mas o consórcio é brasileiro. E no teu caso, né, sendo uma mulher que assumiu um cargo de liderança, que hoje, né, está à frente, como é que é para você liderar tantas pessoas, tantas unidades, né, que vocês têm abertas pelo Brasil? Olha, eu sou apaixonada por pessoas, antes de mais nada, e o consórcio é algo que também, imagine, eu estou nessa área há 28 anos, então, para mim, falar do produto consórcio é maravilhoso, e lidar com pessoas é ainda mais encantador. Eu todos os dias, quando eu tenho que ir numa loja, escutar o que a ponta está fazendo, qual é o diferencial, é o que me motiva todos os dias. Então, independente do gênero, eu acho, você ter amor pelo que você faz, amor por pessoas, fica muito fácil você tocar. Hoje são 5.000 pessoas aí que estão dentro da marca e que minha vontade é abraçar todos e vamos juntos, porque a nossa empresa, por mais que tenha uma ótima governança, que tenha estrutura, nós somos muito horizontais. A ponta dá o comando do meu dia a dia, do nosso dia a dia.
Sem eles, a gente não consegue tocar e nem montar uma estratégia de uma empresa se eu não souber exatamente o que está acontecendo. Por mais que seja um produto que existe há 60 anos e que a nossa empresa há mais de 3 décadas aí vendendo esse produto, ele se molda todos os dias. Todos os dias é uma necessidade diferente, uma forma de entregar um crédito diferente que a gente tem que criar e atender o público. E sem todo esse time junto, a gente não estaria entre a maior administradora de consórcios desse Brasil independente, né? Eu acho que é uma soma entre todos. O que me chama muito a atenção no seu discurso é que você diz, bom, até onde eu entendi, eu não fico fechada no meu escritório, eu gosto de ouvir pessoas, eu gosto de entender o meu cliente, né? Você acha que esse é o grande diferencial para ter uma longa vida no mercado? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que esse criar sozinha e mudar, às vezes, uma característica da sua empresa, porque você está enxergando isto, é uma atitude muito arriscada. Se você for no campo, entender, testar e ver, a gente é muito mais assertivo com esse envolvimento com quem está comprando, com quem está vendendo, com quem está administrando. Esse olhar novamente horizontal, eu tenho certeza do sucesso. E para o próximo semestre, quais são os desafios para a gente encerrar? Bom, o desafio sempre é explicar cada vez mais essa indústria do consórcio. Esse é o nosso desafio diário, mostrar que o consórcio é sim para você. A gente vem explicando que o consórcio é crédito e o consórcio é investimento, que ele serve para quem vai comprar a primeira casa própria, o primeiro carro, mas ele serve para quem tem 50 carros, 50 imóveis. Ele serve para todo brasileiro. É questão, sim, de se planejar. Então, esse é o nosso desafio sempre desse produto. Mas o mercado está mostrando cada vez mais aceitação e cada vez mais as pessoas buscando esse produto. Então, o desafio nosso é que continue assim. Tatiana, muitíssimo obrigada. Eu desejo mais sucesso para vocês, para os planos de vocês, viu? Obrigada por compartilhar a sua experiência aqui com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade, Giovana. Obrigada a você também que ficou aqui com a gente. Essa e outras entrevistas você confere sempre nas nossas plataformas digitais e também no nosso podcast. Até mais!